Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui na reunião do grupo de fotônica mais uma vez. E hoje temos o Rafael, que vai falar um pouco aqui do que ele anda fazendo no projeto de mestrado dele. Por favor, Rafael. Desliga aí seu áudio, Cláudio. Vamos ver. Agora acho que foi. Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael. O título do meu projeto de mestrado é esse aqui: Espectroscopia Ultra Rápida, Técnica de Pump and Probe, Degenerado e Não Degenerado, Resolvendo em Polarização. Meu orientador é o professor Leonardo Deboni. Então, hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre o meu projeto de mestrado. Começando aqui fazendo um resuminho sobre Pump and Probe, para quem nunca viu a técnica, tal, conhecer um pouquinho mais. Depois eu vou falar mais especificamente da técnica que eu montei no meu mestrado e das moléculas que eu estou investigando aí. Deixa eu pôr um timer aqui. Controlar o tempo. Beleza. Tá, então contextualizando um pouquinho, né? Lá no meu projeto tem a palavra espectroscopia ultra rápida, né? O que a gente quer dizer aqui no nosso contexto? Espectroscopia, porque a gente vai utilizar as propriedades da interação radiação-matéria para estudar a matéria, né? Então, hoje eu vou falar aqui de duas propriedades específicas que a gente vai utilizar, vai ser a absorção da luz e a polarização. A gente vai usar bastante nessa aqui hoje. E ultra rápido, porque a gente vai estudar os fenômenos que ocorrem na escala de sub-nanosegundos, né? Então, ali no nosso aparato, a gente vai ter acesso a fento segundo, né? Algumas centenas de fento e centenas também de picos segundos, né? Que aqui eu vou motivar um pouquinho aqui falando que pico segundo e fento segundo aí é o que as pessoas costumam falar que é a escala do movimento atômico, né? Se você for para menos que isso ou poucos fentos segundos, você já começa a entrar na escala dos elétrons, né? Então, para dar dois exemplos aqui, por que é a escala do movimento atômico, né? Peguei, por exemplo, aqui à esquerda, acho que por um laser pointer aqui. A molécula da água, né? Vocês estão vendo essa vibraçãozinha, essa vibração simétrica aqui? Essa vibração tem um período de 9 femtosegundos, né? Então, poxa, é bem rápida, né? E se você fosse tentar pensar num experimento abstrato, que você gostaria de, sei lá, entender alguma propriedade física da água que está mudando por conta dessa vibração, você teria que ter acesso a uma escala de tempo menor que 9 femtosegundos, né? Para estudar isso aí. Então, só para pontuar, né, também, essa vibração você consegue citar ela com foto de infravermelho ali de 2,4 microns. Então, quer dizer que fótons mais para o infravermelho, né, induzem vibrações que têm períodos, né, então, maiores, né, do que 9 femtosegundos. Então, você pode ter vibrações aí que são dezenas, centenas de femtosegundos. Se você for além disso, daí já começa talvez a ser rotações e tal. Um outro exemplo aqui que eu trouxe, né, é um mecanismo de fotoisomerização que acontece numa molécula que existe lá dentro dos nossos cones, né, que são as células, acho que são células, responsáveis pela nossa visão de cores, né? Então, essa fotoisomerização é um mecanismo de gatilho para a nossa visão. Eu trouxe um videozinho aqui para mostrar. A ideia é que lá dentro dos nossos cones tem uma proteína, que lá dentro tem essa molécula aqui laranja. Deixa eu avançar um pouquinho aqui no vídeo. Ele vai dar um zoom na molécula. Quero que vocês prestem atenção bastante nessa ligação dupla aqui, que está assinalada por roxo. Vai vir um flash aqui no vídeo, representa, né, a excitação com luz dessa molécula. Essa molécula vai começar a se mexer. Então, ela está dando uma rodada aí, certo? E é isso que a gente chama de fotoisomerização. Você excitou com luz, e daí lá no estado excitado, essa ligação dupla ela fica mais frágil, e daí ela dá a chance de a molécula rotacionar, né? Então, antes ela estava numa configuração que era um isômero cis, e daí ela foi para um trans, por exemplo, né? E todo esse processo, né, enfim, ela se mexe ali, daí isso que acaba ativando a nossa visão, né? Ativa várias coisas bioquímicas ali, que acaba resultando na visão. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, beleza, aí. E todo esse processo dela rodar, né? É excitada, depois ela roda e ativa, né? Essas coisas em volta, acontece numa escala de sub-pico segundo, né? Ou alguns picos segundos no máximo. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Que é outra coisa representativa do movimento atômico que acontece nessa escala de picos segundos, né? Beleza. Então, agora eu vou falar qual que é a ideia básica do Pump and Probe. O que é? Desculpa. Será que eu consigo tirar isso aqui daqui?
Desencaixar? Eu não sei. Ixi. Tá bom, beleza. Então, começando aqui falando do Pump and Probe, né? Qual que é a ideia desse experimento? Sempre vão ter dois pulsos no nosso experimento. Um pulso vai ser o pulso de pump, que é um pulso que vai induzir algum efeito que você quer medir, que tem que ser um pulso geralmente mais energético, né? E um pulso de probe, que vai ser só um pulso que vai ser usado para monitorar o efeito que o pulso de pump causou. Então, tipicamente, você quer usar um pulso pouco energético para não afetar a sua amostra. Daí outro nome que é muito utilizado para essas técnicas de pump and probe, que vocês vão ver por aí, é absorção transiente, né? Só que o nome pump and probe é um pouco mais geral, né? Mas beleza, como é que você monta o pump and probe mais simples possível? Você pega um laser pulsado e você vai lá e divide ele. Então, joga aqui 99% da energia. Tá vendo que tem um vermelho mais forte e um vermelho mais fraco, né? Isso aqui eu usei para indicar a energia, né? Então, 99% da energia está indo aqui para a esquerda, vai ser o nosso pulso de pump, que a gente vai passar por uma linha de atraso, né? Então aqui tem dois espelhos em cima de um carrinho que a gente consegue mudar o tempo que esse pulso está chegando em relação ao pulso que segue o outro caminho, que vai ser o pulso de probe. Então, enfim, depois que ele passa por esse carrinho, que é onde ele ganha um atraso controlável para a gente, ele vai lá e ele é focalizado com uma lente na nossa amostra. E o pulso de probe, né? Então ali vai usar 1%, 5% de energia, ele vai seguir aqui, a gente também focaliza no mesmo local do pump, né? E o que a gente vai detectar é o pulso de probe, né? Então, a gente quer ver o efeito que o pulso de pump faz em cima do pulso de probe, certo? Tipicamente vai ser uma coisa como isso aqui, né? O pulso de pump, ele vai lá e vai criar um efeito, e daí ele pode decair, por exemplo, exponencialmente, né? E daí, para cada atraso desse carrinho, você joga o probe e vê a transmitância dele, né? Você vai gravando a transmitância em função do tempo, e daí você consegue uma curva, por exemplo, uma exponencial aqui. Então, só para ficar claro algumas coisas, né? No Pump and Probe a gente tem um overlap espacial dos pulsos na amostra, mas não é um overlap temporal, né? Justamente você vai variando o tempo, né? E vai medindo o que acontece para diferentes tempos. E beleza, né? Daí uma palavra que eu vou usar bastante aqui no seminário é que, bom, a gente vai medir o efeito do pump no probe, então eu vou falar que isso é uma modulação do probe pelo pump, ok? Vou introduzir esse vocabulário aqui. E assim, como é que é um jeito bem costumeiro de a gente fazer o pump and probe? A gente pode, para cada um desses tempos que a gente estabelece aqui no carrinho, a gente pode fechar e abrir o pump, né? Então, assim, a gente vai saber qual que é o real efeito que esse pump está causando sobre o probe, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Aqui, ó, a gente introduz um aparatozinho aqui que é uma roda dentada, que a gente bota para rodar numa frequência específica, né? Então, às vezes ela bloqueia o feixe, às vezes ela deixa passar. No caso, chama chopper, eu vou chamar de chopper essa roda aqui. Então, assim você consegue calcular, né, a transmitância sem pump, que a gente chama de transmitância linear aqui, T0, e a transmitância quando tem o pump passando, né, quando essa roda está aberta, que pode ser que T de tal, né, esse tal sendo o tempo de atraso, né. Beleza, então, tipicamente o que você vai ver, vamos jogar o sinal desse fotodetetor no osciloscópio. O que você vai lá ver lá, tipicamente? Para o probe, desculpa aí o desenho, viu, gente? Eu prometo que quando for escrever a minha dissertação vai ser um desenho bonito e tal. Mas quando você for ver lá no osciloscópio, você vai poder ver o probe, por exemplo, quando tem vários pumps chegando na amostra, né? Então, ele vai ter uma certa amplitude. Quando você fecha o pump, não deixa ele passar aqui, vai poder mudar essa amplitude do probe, né? Então, justamente, o sinal que a gente quer medir é essa diferença de amplitude aqui, certo? Beleza. E daí tem, agora que entra a arte experimental, né? Tem várias maneiras de medir esse ΔT, né? Se você estiver usando uma CCD, né? Usando o espectrômetro, ou o Xenoptics lá, que nem é no Clark, experimento de pump and probe do Clark, você vai ter que abrir esse chopper, né? Abrir e fechar esse chopper várias vezes e né, coletar a transmitância e depois fazer essa subtração aqui. Beleza. Dá para você também medir a transmitância linear só no começo, por um tempo que o probe está chegando antes do pump, e daí você só vai medindo a transmitância para cada um dos tempos, né? Enfim, só compara com esse valor inicial. É diferente de, para cada tempo, você ir lá e tirar a transmitância linear. Então, essa segunda possibilidade aqui ela é um pouco mais complicada, né? Depende de o laser ser estável, depende de sua amostra
poder funcionar sobre esse sistema, né? E daí tem uma outra possibilidade aqui, se você estiver usando um sistema de detecção chamado lock-in, que eu vou explicar melhor, dá para você medir a transmitância, né, que seria, né, tipo, medir essa amplitude aqui, né, diferentes tempos e com pump e sem pump, ou você pode medir o ΔT diretamente. Essa é uma possibilidade interessante que eu vou explorar com vocês. Mas, enfim, vou falar aí de efeitos possíveis, né, quando você está acompanhando essa absorção da luz no pump and probe, né? Então, o que pode acontecer? Chegou o pump na sua amostra. Eu não vou falar desse exemplo aqui, eu vou falar só desse B aqui. Então, o pump, ele foi lá e citou uma transição de S0 para S1. Então, quer dizer que ali naquela região que ele chegou na amostra, pode ser que 1% das suas moléculas foi para esse estado aqui S1. Quando o probe vai passar por essa mesma região, se esse estado, né, absorve mais do que essas moléculas aqui que foram aqui absorviam de S0 para S1, ele vai experienciar uma absorção aumentada, né? Ou ele também vai transmitir menos, né? São duas maneiras de ver, né? Aqui eu estou definindo essa quantidade, que é a absorbância, que é como se fosse o oposto da transmitância. Então, quanto mais absorve, menos transmite. Então, se tem esse estado excitado que absorve bastante, você vai ver o seu probe sendo mais absorvido. Mas existe uma possibilidade contrária a essa, né? No estado excitado, a sua amostra acabar absorvendo menos, né? Então, tem duas maneiras disso acontecer, por exemplo. Tem um que a gente chama de ground state depletion, ou também photobleach, né? Outro nome. Que, bom, o pump chegou antes, ele jogou parte das moléculas para o estado excitado. E lá pode ser que não tenha uma outra banda lá em cima para ser excitada pelo probe, ou essa até tenha, mas ela tem uma seção de choque menor, né? Tem uma probabilidade menor de absorção do que essa absorção aqui de S0 para S1, né? Então, o que acaba acontecendo é que, basicamente, é como se esse probe visse menos absorvedores ao longo do caminho dele. Então, você acaba tendo uma transmitância maior e uma absorbância menor, certo? Outra possibilidade é você ter emissão estimulada, né? Então, o mecanismo de emissão estimulada você citou aqui de S0 para S1, aquela molécula relaxou no estado excitado, e se você está com um probe que está na mesma região da fluorescência da sua molécula, você pode acabar estimulando um fóton a decair do estado excitado para o fundamental, e assim você está dando energia para o seu probe, né? Então, assim, você aumenta a transmitância dele, diminui a absorbância. Esses dois efeitos são bem diferentes, né? Então, só por conta desses efeitos que eu denotei aqui, já dá para entender, né, como você consegue entender a estrutura eletrônica e também vibracional só acompanhando a absorção da luz, né? Que é o que eu falei que a gente usa duas propriedades hoje, então a absorção era uma delas, então é isso, só vendo a absorção da luz, você já vê mais ou menos quais são os estados excitados dessa molécula, né? Claro, você tem que fazer toda uma análise, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas tem o outro efeito, então, que é o efeito da polarização da luz. Isso aqui é um pouco mais cabeludo, eu acho, mas vai dar para entender, sim. Bom, porque a gente sabe que a probabilidade de uma molécula ser excitada, né, pela luz, né, por um campo elétrico, né, é dada pelo produto escalar entre o campo elétrico e o momento de dipolo daquela molécula, né. Então, agora que eu pensei, né, poxa, eu tinha que ter posto aqui uma coisa para explicar o que é o momento de dipolo, né. Mas, enfim. Então, o que acontece? Se o campo elétrico está a 90 graus com o momento de dipolo, bom, esse cosseno aqui ele é nulo, né? E não tem como acontecer excitação, né? Essa probabilidade é muito próxima de zero. Quando o campo elétrico é paralelo ao momento de dipolo, essa probabilidade é máxima, né? Então, quando você pega um pump, né, linearmente polarizado aqui, então esse aqui é o nosso pulso laser linearmente polarizado, incide ele numa amostra, você vai estar preferencialmente excitando moléculas que estão já alinhadas, né, com a carga. As cargas elas estão alinhadas com esse pump que está na vertical. Estou fazendo aqui com a mãozinha. Então, o pump está na vertical, principalmente as moléculas que estão na vertical vão ser excitadas. Nesse desenho aqui que eu coloquei, é uma nuvem de probabilidade, né, que
mostra tipo, a quantidade de moléculas excitadas em função do ângulo, né? Θ aqui. Então, essa nuvem aqui está grande na vertical, porque na vertical é mais provável, e daí na horizontal é menos provável, então ela tende a zero aqui, né? Mas o que acontece? Beleza, chegou o pump lá, excitou um monte de molécula na vertical. Depois dessas moléculas, elas vão começar a girar, né? E elas estão ali, um monte de molécula na solução, você citou elas numa direção preferencial, mas elas vão naturalmente começar a girar, né? Então, essa nuvem, ela vai deformando, né? E vai dando uma engordada para baixo, assim, né? Então, isso aqui é em função do tempo, né? Você pode pensar. Até que, assim, num tempo infinito, isso aqui vai ser uma esfera, né? Que é o indicativo de que, bom, toda a orientação dessas moléculas no espaço já ficou aleatória, né? Enfim, está todo mundo igualmente distribuído. Então, isso é interessante, né? Que no experimento de pump and probe, se você presta atenção a essa característica da polarização, você consegue, de certa forma, medir como que esses dipolos estão variando no tempo, né? Como é que eles estão girando, né? Então, é uma coisa bem doida, bem interessante, assim. Mas essa ideia que eu queria trazer, né? Então, num instrumento de pump and probe, você pode, por exemplo, colocar pump and probe perpendiculares, pode colocar eles paralelos. E fazendo essas duas medidas, né? Por exemplo, é possível você separar qual parte do sinal é devido a essa rotação da molécula, né? Você está meio com um campo desorientado ou orientado em relação ao momento de dipolo da molécula, e qual parte do sinal não é devido a isso, né? E tem também a possibilidade de você fazer o pump and probe em ângulo mágico, que é um ângulo especial que você põe entre, né, a polarização do pump e do probe, que você cancela esses efeitos de rotação. É uma propriedade geométrica mesmo, né, que faz esse ângulo ser especial. Então, você só mede aqueles efeitos que eu falei primeiro, né, de pressão de estado excitado, aqui o photobleach e a emissão estimulada, sem ter a influência de, tipo, como é que está o meu campo elétrico em relação ao dipolo. Você não vai estar vendo essas rotações. Então, aqui é só para ilustrar mesmo, né, uma medida assim, né, aqui a absorbância em função do tempo em picosegundos de uma amostra aqui, né, que eu fiz o experimento no ângulo mágico, com pump probe perpendiculares e com eles paralelos, né? Então você vê como dá um sinal diferente, né? Que o paralelo teve uma componente bem negativa no começo, depois ela ficou mais positiva, né? Então daqui dessas diferentes dinâmicas que a gente entende como é que se tem a molécula, para onde que ela está girando, né? E no caso, no meu mestrado, a gente vai estudar aquilo lá que eu falei para vocês, de fotoisomerização, né? Então, beleza, se tem a minha molécula vai começar a girar uma ligação dela, né? Então, com esse tipo de estudo, a gente consegue entender que tipo de isomerização também está acontecendo. A molécula que enfraqueceu aquela ligação, ela está girando, ela está torcendo, né? Então, existem algumas possibilidades. Beleza, agora eu vou falar um pouquinho mais do aparato experimental específico do meu mestrado, né? Então, se vocês forem descer lá no Faros agora, vai ter uma coisa parecida com isso. O que a gente está usando lá? A gente está usando o laser Faros, né? Que tem essas características aqui, né? Pulsos de 220 segundos. A gente usa o primeiro harmônico dele e com a taxa de repetição máxima de 7,5 kHz para bombear os OPAs. Um dos OPAs, a gente gera luz de 220 nanômetros até 3.600 nanômetros, e o outro a gente gera de 700 nanômetros até 14 microns, né? Então, inclusive, esse aqui, que é o que é mais para ser usado como pump, então a gente vai ter um pump num regime bem grande, né, de 220 nanômetros, até, se a gente quiser, excitar por 2 fótons em 3.600, e tem a possibilidade de usar probe, daí eu já vou falar por quê, de 220 até 14 microns. Então, é um range ainda maior de probes que a gente pode usar. Daí, como é que a gente consegue, né, usar isso aí no experimento de pump and probe? Aqui tem 2 linhas de pump and probe no mesmo experimento. Tem a linha degenerada, que o pump and probe vão ter a mesma energia, e tem a linha não degenerada. Então, eu vou falar primeiro da degenerada. A degenerada, a gente pega o que sai desse laser aqui, chega nesse espelho aqui, desce, e aqui é onde a gente divide o pump e o probe, certo? O que segue reto aqui é o pump. Essa lambda sobre 2 aqui é o que controla
a polarização, né, em relação ao probe. Aqui tem o motor, né, que a gente controla o tempo entre pump e probe. O chopper, né? E beleza, é o mesmo desenho que eu mostrei no começo da palestra. O pump só chega aqui e ele é focalizado na amostra. Daí aqui descendo é o probe, então, descendo, direita, sobe, direita, probe. E tem uma outra reflexãozinha aqui, ela vai torta, porque esse beam splitter, ele tem cada uma das faces, né, torta em relação à outra, né? Então você consegue uma outra reflexão aqui que a gente joga no detector e aqui a gente acompanha variações de energia do laser para tirar médias mais rápido, né, do nosso experimento. Então, nesse sistema aqui que eu falei, vocês reparam que a gente partiu do mesmo laser, então o pump and probe, eles têm a mesma energia de fóton, né? Então eles são o que a gente chama de degenerados, né? Mas daí existe a outra possibilidade de experimento, que é a gente usar um pulso desse outro OPA. Então a gente pode usar um pump desse cara aqui e um pulso do outro OPA, né, que vem aqui por cima, desce e seria esse outro probe aqui, probe 2, né, de outra energia de fóton, então não degenerado, né? Enfim, e daí esses probes, cada um a gente pode jogar no detetor, e a gente conecta num lock-in, que é o jeito que a gente está fazendo a detecção. Se a gente tivesse com probes, né, assim, com uma banda de tipo, várias frequências de luz ao mesmo tempo, né, que nem é no Clark, que você realmente tem uma luz branca, né, a gente provavelmente estaria usando um espectrômetro, mas como é uma banda relativamente reduzida, acho que é 10 nanômetros, 20 nanômetros, né, então a gente usa só como se fosse uma detecção monocromática, né, a gente só está vendo um sinal de voltagem simples, né, como se fosse uma cor só, né, aqui no lock-in. Beleza. Então, agora eu vou explicar mais, né, como é que funciona esse tipo de detecção que a gente está fazendo e que, assim, ela dá uma sensibilidade muito melhor do que a gente tinha num outro experimento de absorção transiente aqui no Instituto, no grupo de fotônica. Aqui primeiro só uma fotinho do experimento e tal. Mostrar aqui rapidamente a interface gráfica do LabVIEW que tem para mexer no experimento. Que é um experimento rodando ao vivo, né? Ali ele está coletando a transmitância para cada tempo. Vocês vão vendo que tal ali. Aqui é meio que o ponto que o pump e o probe se encontram, né? Que tem geralmente o sinal máximo. Eu vou mais para frente aqui no vídeo. E aqui, né, vocês veem que o sinal à direita é diferente da esquerda, né? Quer dizer que aqui a gente está vendo a população no estado excitado que está demorando um certo tempo para decair. E aqui a escala de tempo, ó, daqui até daqui até a ponta aqui, só 2,6 picosegundos, né? Então, é um fenômeno bem rápido que a gente está pegando, né? Beleza. Como é que eu saio desse slide agora? Consegui. Beleza. Então, como é que é a tal da detecção lock-in que a gente está usando? Eu não vou entrar, assim, né, em tantos detalhes sobre o lock-in hoje, porque, enfim, acho que vai ficar gigante essa palestra, né? Mas eu já fiz, inclusive, uma reunião de grupo sobre detecção homogênea e heterodínea, que está lá no YouTube, também quem quiser olhar com mais detalhes, lá eu falo 30 minutos de lock-in. Mas basicamente qual que é a ideia? Assim, a gente tem um sinal, certo? Que a gente pode reduzir a medida desse sinal a só uma medida de uma certa frequência desse sinal. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma função dente de serra, certo? Que ela tem uma certa frequência aqui, né? Então, ó, a cada 0,2 segundos aqui, ela tem um pico exatamente igual. Então, a partir desse tempo, a gente também sabe a frequência dela, enfim. A gente sabe que é um sinal de frequência bem conhecida. E sei lá, pode ser que a gente está medindo essa função dente de serra, e daí tem várias outras fontes de ruído no nosso laboratório. Tem ali uma luz ligada, tem um caminhão passando na rua, que faz as coisas tremerem, enfim. Então, daí você pode falar, eu quero medir, por exemplo, só um sinal que esteja na frequência que essa onda dente de serra está oscilando, certo? Daí o que é legal no lock-in é que você consegue falar para ele fazer exatamente isso. Então, por exemplo,
Essa função dente-serra, a gente sabe que, se a gente for escrever ela em função de uma série de Fourier, ela tem essa expressãozinha aqui, né? Então, se você somar infinitos senos, você consegue reproduzir essa função aqui, né? Você fala para o Loquinho, eu quero que você amplifique a frequência, né? Sei lá, 1 Hz aqui. Então, o que o Loquinho vai fazer? Ele vai pegar de toda essa, digamos assim, essa função aqui complexa está aqui, ele vai pegar só a componente de Fourier que representa 1 Hz. Então, basicamente, ele vai substituir aqui k igual a 1, né? E vai pegar, então, a amplitude desse termo aqui, né? Se eu falar para o Loquinho agora, não, eu quero 2 Hz. Então, ele vai substituir k igual a 2 aqui, vai pegar essa amplitude aqui do seno que está oscilando com 2 Hz. Então, basicamente, o Loquinho ele faz isso, né? Ele mede a amplitude a amplitude, né, do termo de Fourier de um sinal, né? Enfim. Então, voltando ao meu desenho, né, maravilhoso aqui, qual que é a ideia agora que eu falei para vocês, que a gente consegue medir o ΔT diretamente, ao invés de medir o T. Se a gente pegasse lá no experimento de pump and probe, né, jogasse o probe sem passar ele pelo lugar que está o pump, assim, joga o probe direto no detetor, você veria um sinal assim no seu detetor. Só para deixar claro, essas exponenciaizinhas aqui é só o tempo de o detetor descarregar, né? Porque é como se fosse um capacitor, né? Ele recebe ali uma carga de potência e ele precisa descarregar, né? Então, até chegar ao próximo pulso, ele já dá uma descarregada, né? Enfim, aqui a gente está vendo, né, vários pulsos de probe chegando no detetor, eles estão com a mesma energia, então eles, beleza, chegam aqui tudo igualzinho, mais ou menos com a mesma amplitude. E eles chegam com uma frequência F, que é a taxa de repetição do laser, né? O laser está mandando, por exemplo, 1000 pulsos por segundo. E daí aqui eu vou falar para vocês que uma maneira interessante, né, de a gente medir é, por exemplo, mandar o pump numa frequência diferente da do probe. Aqui a gente pode, inclusive, mandar na metade da frequência. Então, para cada probe que chega, quer dizer, então chega um probe no detetor, não tem o pump, quando chega o próximo, ele vai sofrer a influência do pump. Depois o próximo não vai, depois o próximo vai, assim vai. Então, se a gente fosse ver então o efeito, né, que esse pump faz no probe, ficaria uma coisa assim, ó, o probe modulado. Esse cara aqui teria a mesma amplitude do probe sem o pump, porque realmente não tem pump, a gente tapou ele. E daí, quando tem o pump, ele pode, por exemplo, dar uma diminuída, ou ele também poderia dar uma aumentada, né? E depois não tem pump de novo, ele fica com a mesma amplitude, depois tem pump de novo. Então, basicamente, o ΔT é essa diferença aqui. Beleza. Daí, assim, né, se a gente for, né, fazer aquela abstração de pensar que, isso aqui eu posso escrever com uma série de Fourier, o primeiro termo dessa série de Fourier seria um seno de frequência F. Por quê? Porque, poxa, o pico desse seno coincide com o pico aqui. O segundo pico do seno coincide com esse cara aqui. Terceiro, né? Tudo coincide direitinho, né? Então, acho que dá para fazer essa associação assim fácil na cabeça, né? E o que muda desse cara aqui, né? Do probe sem o pump estar agindo, do probe com o pump agindo? É que justamente tem essa modulação que acontece com uma frequência, né, com a metade da frequência aqui, né? É como se você estivesse pegando uma onda que é assim, né? F, e somando ou subtraindo uma onda com F sobre 2, né? Então, no fim das contas, você medir a amplitude da onda, né? Que tem essa frequência F sobre 2, é a mesma coisa que medir a amplitude do ΔT. Porque justamente quando ΔT é igual a zero, essa onda F sobre 2 ela é zero, né? Então, é isso que a gente faz. A gente fala para o Loquinho, mede os sinais com a frequência do pump, né? E assim você vai medir diretamente, né, essa modulação, né, que a gente chama, né? O jeito que o pump está mudando o probe. Essa é a ideia. Então, beleza, né? Na detecção do Loquinho, claro que você pode fazer medidas na frequência do probe. Então, só que daí elas vão ter uma questão que elas vão ter um background alto, já vou explicar isso, e elas vão ser pouco sensíveis às variações de transmitância. Então, seria um experimento que nem eu mostrei antes. Deixa vários pulsos irem lá e mudarem o probe, né?
depois você fecha o chopper e daí você capta vários pulsos aqui. Daí você registra esse valor de transmitância, que registra esse valor de transmitância, registra esse aqui, depois você faz a subtração e você consegue o ΔT. Mas se você medir direto na frequência do chopper, né, ou do pump, você já vai ter uma medida que vai partir do zero, né? Então ela não vai ter background, e ela vai medir apenas as variações, né? Ou seja, vai medir o ΔT diretamente, não apenas como um fator de proporcionalidade. Então, então assim fica mais show de bola. O melhor jeito de fazer essa modulação, inclusive, geralmente é pulso a pulso ou muito próximo de pulso a pulso. Então, justamente você pegar e colocar metade da frequência do probe. Por quê? Porque assim, se eu deixo vários pulsos passarem, né? Daí depois eu fecho o chopper, deixo vários pulsos de probe, você dá chance para o laser variar, né? Principalmente o laser variar, né? Então, pode ser que, por exemplo, nesse tempo que eu deixei o chopper aberto, o laser estava mais intenso. Depois, quando eu fechei, coincidentemente, ele ficou menos intenso. Então, né, justamente, às vezes, na hora de você calcular esse ΔT, vai dar alguns problemas por conta disso, né? Então, quando você faz pulso a pulso, você reduz ao mínimo possível o efeito que as variações do laser têm sobre a sua medida. E aí também fica muito mais rápido, né? Porque geralmente a gente tem laser que é 1 kHz, então é 1000 pulsos por segundo. E se você tem que fazer dessa maneira aqui, que você deixa vários pulsos passarem, você tem que fazer um chopper rodando a tipo 10 Hz. Então você reduz muito a sua taxa de aquisição de sinais. Se você só dividir por 2, você tem uma taxa de aquisição de sinal a 500 Hz. Então fica um experimento muito mais rápido. Então, aqui, assim, é só comparando, porque no começo do mestrado eu estava usando esses métodos mais tradicionais, né? É o primeiro jeito que você pensa, como é que eu vou medir o ΔT? Você vai lá e, sei lá, faz do jeito mais simples possível, né? Você abre o chopper, fecha o chopper e vai medindo a transmitância, né? E fazendo a subtração. E o que acontece é que, assim, tinha medidas que eram muito ruidosas, né? Então, aqui, por exemplo, em preto é uma curva. Nossa, já passei meia hora, tá bom? Eu vou acelerar aqui, não vou enrolar muito mais, não. Em preto aqui é uma curva com um método antigo. Em vermelho, esse método aí que a gente usa metade da frequência. O que acontecia é que também quando você mede com esses métodos assim não muito otimizados, você tem que aumentar muito a transmitância para você conseguir assim, né, um sinal grande, né? Com essa subtração aqui ser um valor grande, né? Então, repare também que eu tive que multiplicar o valor, né, que eu obtive pelo novo método por 6 para chegar na mesma magnitude aqui, né? Então, o que acontece é que com o novo método eu estou conseguindo medidas menos ruidosas e também eu estou conseguindo, tipo, excitar muito menos a amostra, sabe? Levar muito menos moléculas para o estado excitado do que eu estava precisando antes para conseguir o sinal. E isso é melhor, você trabalhar com menos moléculas, porque assim você evita degradação, assim você evita efeitos térmicos, né? Ou até considerações mesmo que simplificam o experimento. Né? Acho que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, enfim, a gente está conseguindo trabalhar com, digamos assim, menos moléculas do estado citado e também com um ruído muito melhor. E também um tempo muito mais rápido de aquisição disso aqui. Isso aqui, a curva em preto demorou mais tempo e ficou pior, sabe? Então, aqui eu ia falar um pouquinho só sobre as moléculas, né? Então, só para falar para vocês que a gente está trabalhando com derivados aí do azobenzeno, em todo N. Então, o azobenzeno são essas moléculas que têm essa ligação dupla de nitrogênio. É aqui que acontece a fotodesomerização, então quando você excita, leva ela para o estado excitado, é esse grupo aqui que gira, né? Ele vai de cis para trans e vice-versa. Aqui tinha algumas medidas, né? Só para mostrar, né, o tipo de dinâmica que a gente está medindo, que tem um tempo curto, né, que está relacionado à isomerização, e o tempo longo, enfim, né, se alguém quiser perguntar aí, eu falo, eu explico direitinho esses gráficos, né? Mas vocês podem ver que os gráficos estão super bons, né? As dinâmicas estão super lisinhas, tal, né? Não tá aquela ruideira, tal. Então tá bem legal, assim. Isso aqui é numa região aqui espectral no fim dessa banda, essa aqui é mais pro centro da banda também.
tempos similares, né, de 2 picosegundos, mais ou menos. Então, aqui umas conclusões, né? A gente já está com esse Pump Probe funcionando, né, com detecção pulso a pulso, né, que a gente fala, quando a gente mede na metade da frequência, né, a gente pode falar com uma detecção pulso a pulso, né, entre aspas. Só para ficar claro, o chopper ele é triggerado pelo laser, por isso que ele consegue sempre sincronizar, né, a rotação dele para deixar um pulso passar e outro não, né? Tá. A gente está trabalhando com variações da transmitância da ordem de 0,1% ou até menor, né? Que agora, assim, né, nem sei exatamente qual que é o limite da técnica, depende muito do tipo de amostra e tal, mas 0,1% é um valor típico que a gente está conseguindo trabalhar agora, né? Enquanto a absorção presente que a gente tem lá no Clark, um valor típico já é uma ordem de grandeza a mais, ou até um pouquinho mais, né? Pelo menos 1%, né? É o que é mais típico, assim. Lembrando que assim que a gente está com grande range espectral, então, para todo mundo aí que quer caracterizar amostras, né? Poxa, dá para a gente usar um pump, né, desde 220 nanômetros e probe até 14 microns, né? Então, tem muitas possibilidades aí. Resolução temporal da ordem de 100 segundos, né? 200. O que falta ainda? Acho que é fazer realmente baterias completas para as minhas amostras, que eu ainda não fiz, eu fiquei ainda muito mais restrito à instrumentação, né, e melhorando a técnica. Explorar mais o modo não degenerado, que é o infravermelho, né? Conseguir um bom alinhamento para tempos maiores que 100 picosegundos. Acho que isso aí é também de interesse para todo mundo que vai medir. Assim. Eu ainda não consegui deixar a técnica boa para tempos maiores que 100 picosegundos. Mas para menos que isso, está dando para medir as dinâmicas. Então, é isso aí. Obrigado. Isso aqui é uma foto dos OPAs funcionando. Esse aqui era o carrinho que eu estava usando no começo do mestrado, em comparação com o novo carrinho, que é muito mais chique, né? Valeu pelo investimento aí, FAPESP. É isso aí, gente. Oi? Ah, tá bom. Beleza, Rafael. Muito legal sua apresentação aí, muita instrumentação. Vamos seguir para as perguntas agora, tá? Enquanto isso, vai continuar gravando. Vocês estão vendo que minha voz mudou, não é mais a voz do Kleber, né? O Kleber teve que sair, então eu estou cuidando aqui, logo, logo eu vou finalizar a apresentação. Perguntas? Você volta na parte da bola. Deixa eu ligar o microfone. Quer que eu fale, não? Parte da modulação. Qual que será que é o slide? Esqueci de pôr o número. Isso aí. Uhum. Você falou que você vai então modular com duas funções, né? São dois senos. Um seno na frequência do probe e uma do pump. E aí você falou que o ΔT ele vai ser igual à amplitude do seno na frequência colocada, é isso? Isso. Não seria tipo. Tem uma matemática, né? Tipo, porque você faz um jeito de tirar esse menos e jogar para cima. Então. Esse menos de jogar para cima. Porque a função ela vai no valor e ela cai para zero. Né? E aí o seu seno está oscilando entre tipo, um valor de zero ou ele está positivo e negativo? Ah, tá bom. Eu poderia definir, sei lá, por exemplo, que esse topo aqui está no zero e esse cara aqui é puramente negativo, né? E aí você usa metade da amplitude, né? Que, na verdade, lá na técnica, não importa o jeito que eu meça essa... Tipo assim, eu medi... Não sei como é que eu falo isso para você. O que importa aí não é a amplitude, né? São as fases aí, né? As frequências. O que tem as fases? É o que você utiliza, né? Para fazer a detecção, né? Essas frequências aí, então. O que eu tinha entendido é que o que valia, que te dava um valor no final do ΔT era justamente essa amplitude da função seno, da segunda função seno. Isso.
É que é tipo assim, eu meço essa amplitude, mas o ΔT, na verdade, é só proporcional a essa amplitude. Daí, para eu conseguir resgatar o valor real de ΔT, eu tenho que fazer outra medida. Então, o que eu estou fazendo atualmente? Tipo assim, eu pego o probe no momento que o pump não chegou ainda, né? Então, daí eu vou lá e meço em F. Daí eu estabeleço, quanto em volts, né, significa a minha transmissão linear. Vamos supor que significa 1 volt. Daí eu vou lá e daí começo a medir, né? Então daí agora eu começo a medir essas curvas exponenciais e daí, sei lá, aqui pode ser que seja 10 microvolts, daí, sei lá, aqui já é 2 microvolts, etc, etc. Então, justamente, daí você dividir o 1 microvolt pelo meu... O que eu falei no começo? 1 milivolt? Daí você consegue, digamos assim, um negócio normalizado, né? Você consegue fazer, tá bom, 1 microvolt em cima de 1 milivolt quer dizer que é uma transmitância de 0,1%. Essa é uma transmitância de 0,1%. A gente fica confuso porque tipo, você não tem valor negativo, né? Eu imagino que o das duas não está direto, mas aí tem esse trânsito matemático. Exato. E também eu falei de um jeito vulgar, porque isso aqui é só tipo a primeira componente desse ΔT. Você pode imaginar que esse ΔT é meio que um negócio que subtrai essa exponencial grande aqui, né? Então ele vai ter todas as outras componentes de frequência. A primeira é o F sobre 2, vai ter o F, o 3F sobre 2, o 2F, todas as componentes, né? Múltiplas dessa fracionária. Então você pode também, por exemplo, medir 3F sobre 2. É uma possibilidade. Ou 5F sobre 2. Todos você vai estar tendo um sinal proporcional a ΔT. Só que o que você mais tem amplitude é o F sobre 2, porque é o primeiro termo da série de Fourier. Né? Geralmente o primeiro termo da série de Fourier é o maior. Né? Quer dizer, acho que sempre. Né? É uma série de Taylor. Não, fala. As perguntas aí? Acho que, faltou bateria no computador do Kleber, então não sei se não caiu a transmissão. Mas você pode parar e gravar. Não, Zé. Então, acho que Vou parar aqui de tem gravar. alguém ali querendo fazer pergunta? Falou? Mais perguntas? Não? Eu tenho uma. Por que você consegue ter essa medida por mais tempo na sua matéria? Tipo, quando se mostrou o gráfico comparando as duas, a fonte em preto vai só até o 40. Na verdade, aqui acabou que assim, eu só peguei uma medida antiga, que era a mesma amostra que eu conseguia comparar, né? Mas realmente eu não fiz até mais tempo nessa outra aqui, porque na época até o meu alinhamento não estava tão bom, né? Você vê que tá torto aqui. Mas a princípio você poderia, então. Não poderia. Mas provavelmente essa medida preta assim já demorou muito mais tempo do que essa em vermelho aqui também. Então, se eu quisesse ir até aqui, né, eu ia demorar o dobro do tempo, né? Então... Quanto tempo demora a vermelha? Com essa resolução aqui que eu fiz, eu acho que 5 minutos. 5 minutos você faz isso aqui. E a outra? Só para... deixei uns 10 minutos, eu acho, pelo menos. Mas assim, compara também a resolução, assim, eu tava usando acho que muito mais pontos aqui, né, do que nessa outra, e esse daqui provavelmente demorou o dobro do tempo, assim. Mas uma coisa legal, né, poderia ter falado, é que a preta, né, você usou uma potência do ponto bem mais alta, né? Isso. Para produzir uma população no estratificado que desse uma variação, ele falou ali, de 1%. Aqui no método do bloquinho, você está usando com quanto fração? Coisa de 0,1%, né?
Sim, mas a potência do laser é bem pouquinho. Bem pouquinho. Então você consegue agora pelo Alckmin ver, né, essa flutuação, essa pouca população do estado citado e a variação em cima do ΔT. Então é aquilo lá que o Rafael falou, né? Usa menos potência, degrada menos a amostra, produz menos efeitos térmicos, estudos de N2, e você ganha uma sensibilidade muito maior, que são as técnicas que se conhecem por aí, e tem essa sensibilidade ali, né? Do ponto 1 até. Mas isso aí foi graças ao Chopper também, né, Rafael? Poderia ter usado esse Chopper sincronizado, né? Não são todos os Choppers que você consegue fazer isso. Aquele lá da Stanford Research, que é um pretinho que tem vários nos nossos labs, né? Não tem como você fazer isso. Tinha um Chopper perdido, aí ninguém sabia que existia mais. O Lino que lembrou, daí a gente pegou e dava para fazer isso. Ele tem que ter esse controle. Ele lê a frequência do laser e daí você consegue fazer esse processo aí de poder cortar um pulso completamente e deixar passar outro. Mas ele lê a frequência do laser, aí você ajusta um pedacinho. Eu tinha falado no início da polarização dessas amostras, né? Que a gente traduz com o tempo. Aí você tinha mostrado nos resultados como você relaciona a polarização com o resultado que você viu a partir da técnica, né? Então, esse aqui é um dado que eu peguei agora de manhã, né? Eu ainda preciso entender ele melhor, mas foi só para exemplificar, né? Mas é bem curioso, assim, porque esse aqui é um exemplo de uma dinâmica da minha molécula que é assim. Quando você cita ela, repara que aqui no começo ela passa a absorver menos, né? Aqui está a absorvância negativa, né? Depois ela passa a absorver mais, certo? Até que um ponto aqui mais para frente tende a zero, né? Então, porque aqui, né, pelo que a gente já discutiu, eu tinha uma vez, você está um pouco numa transição, assim. Quando você excita a substância excitada, ela começa a isomerizar. Daí, enquanto ela está isomerizando, ou seja, ela está no estado excitado, tem ou um estado excitado para absorver que não absorve muito bem, né? Ou não tem estado excitado menos para absorver, por isso que, enquanto ela está isomerizando, ela ainda está no S1, ela está com uma absorvância menor, né? É um bleaching, né? É esse efeito aqui. Inclusive para trás, sabe? Esse efeito aqui, né? Depois, quando a absorvância aumenta, é esse efeito aqui, mais ou menos. É tipo assim, ela isomerizou, e daí ela está no topo do estado fundamental da banda do S0, relaxando para o fundo da banda, certo? Essa minha molécula. Mas daí, enquanto ela está um pouquinho, né, ainda com um estado vibracional mais excitado, ela consegue, ela tem uma seção de choque maior para um estado excitado ali, né? Provavelmente para o S1 mesmo. Então, por isso que, enquanto ela ainda está ali num estado vibracionalmente excitado, no S0 ela está com uma absorvância maior, mas logo isso aqui já vai tendendo a zero. Então, isso, beleza, quando a gente olha o ângulo mágico, a gente consegue tirar essa conclusão. Aí, quando entra o perpendicular e paralelo, né, vamos olhar para o paralelo primeiro. Para o paralelo, o que acontece? Você repara aqui que é ruim olhar diretamente esses caras aqui. O melhor é ver a anisotropia, né? Sabe? De anisotropia, né? Mas assim, se você for fazer a conta aqui, no começo dá uma anisotropia negativa. E ainda assim, né? Estou estudando, estou tentando entender, mas o que quer dizer que no começo, logo que você cita, digamos, tem um dipolo que ele está a 90 graus, né? O dipolo vai logo... Está alinhando, ele está começando a se alinhar, né? E dá o quê? Desculpa, Cleber. Alinhar o mundo decorado. Não, nesse caso ele já está desalinhando.
Ele tá bem desalinhado. E aqui tá, tipo, com a anisotropia negativa máxima. Então, logo que você cita, ele já fica totalmente desalinhado. Daí eu achei um pouco esquisito, né? Então, entendendo entender por quê. Depois, aqui, o que vai acontecendo é que tem um ponto de anisotropia 0, e as 3 curvas se encontram, aqui, né? E daí a anisotropia fica positiva. E daí, pelo que eu vi lá, ela tendia a ficar meio constante, assim. Porque você tem muitas dinâmicas. É bem complexo. Pega aquela azulzinha em paralelo. Paralelo significa o quê? O ponto e probe na mesma polarização. Então, aquela deltinha lá, ela é indicativa que você tem um chamado efeito coerente. Tá? Ele te dá a largura temporal mais ou menos do laser. Tá? Então, é um efeito coerente, que produz lá uma interferência, um padrão de interferência populacional, e isso aí amplifica. Daí, isso aí foi o quê? Nesse tempo você citou a molécula do estado citado, S1, né? Então ela começa a decair. Mas ela não é rígida, essa molécula. Essa molécula ela começa a torcer ou isomerizar de várias formas. Ou seja, naquela dupla N que o Rafael mostrou lá, você tem aquele enfraquecimento da ligação pi. E ali tem um grau de liberdade novo no estado citado para a molécula. Então daí o que acontece com ela? Ela pode dançar lá em cima do jeito que ela quiser, dependendo da música que é tocada para ela. Ela gira assim, vai deformando em maneiras. Isso aí te dá uma curva de potencial lá em cima, que não é um potencial bem harmônico, assim, de uma molécula rígida. Então ela está lá em cima, ela vai mudando os átomos, né, da molécula, vai mudando a energia potencial para cada posição dessa molécula. Então ela é uma molécula que tem várias dinâmicas que está citada. Então, o que você vê na isotropia ali é o seguinte: no estado fundamental, o dipolo elétrico da molécula estava de um jeito. Lá. Então, ela foi para cima, está no mesmo jeito, mas isso logo no começo, em 20 segundos. Aí depois começa a isomerizar. Ou seja, está com essa ligação, ela começa a girar lá no estado citado, e quando ela gira, o dipolo elétrico dela, de transição, vai mudando com a molécula também. Ou seja, a projeção dele. Daí você começa a medir essa diferença de dipolo elétrico relacionado sempre ao estado fundamental, que era antes do tempo zero. Né? Aí ela chega no final, lá no fundo da banda. Aí no fundo da banda, em teoria, ela já está isomerizada. Ela vai saber se ela vai para cis ou para trans. Tem essa probabilidade aí. Aí o que acontece? Ela cai para S0, é um cone, né? Chegou em S0, é aquilo que o Rafael falou. Você tem aquela outra parte da dinâmica de relaxação do S0, do hot, né, que é chamado de... Peraí, no topo da banda S0, você vai esfriando até o fundo da banda. Então, no topo da banda de S0, você tem uma certa probabilidade para voltar para o estado citado, ou para ir para um outro estado mais excitado. Tá? Porque daí você está casando a energia do fóton e do elétron em cima da banda, no estado vibracional, com o estado mais excitado. Conforme esse elétron vai decaindo em energia para o fundo da banda, você vai desacoplando um pouco em relação ao... Vai voltando para o teu efeito linear, né? Antes do ponto. Por isso que ele volta a zero. Então, essa molécula, se você pegar uma molécula rígida, você não vai ver muito dessas coisas aí. Tá? Você vê o quê? Por exemplo, tem amostras aí do link medido. Você vê um negócio constante, sem ter essas respostas de tempos diferentes. Então, esse sistema ele é bem complexo, né? A isomerização ela depende do solvente, depende de como são os estados citados e, digamos assim, a estrutura da própria molécula. Se quisesse um vídeo cambiando de estado saturado, você não teria uma estrutura constante na molécula. Não, porque não floresce, tá? Ah, sim. Não daria para fazer isso. Mas você ia ver uma dinâmica já lá, ó, tá vendo? Ali a 20 segundos. Quando você chegou em 25 segundos, você já entra naquele sistema isotrópico. Ou seja, toda a informação de desalinhamento da molécula, ela já voltou ao estado fundamental dela, lá da melhor estrutura dela, né?
estrutura menos energética dela no estado fundamental. Então, isso aí demora 20 e pico segundos, aí, 25 pico segundos. Tem umas... Aquilo ali, ele fez até 25 pico segundos, né? Essa dinâmica é um pouco maior. Está quase zero lá. Tá? E essas moléculas são legais porque elas são aqueles octosuítos, né? Justamente por causa desse fato dela isomerizar, o espectro de absorção dela no estado fundamental, no estado fundamental, muda com conformação. Então, uma hora você absorve uma janela espectral no estado fundamental, quando ela vai para o estado citrado, ela fica transparente naquilo. Mas ela volta uma dinâmica super rápida, né? Tem um on-off de absorção numa certa região ali espectral. Na verdade, eu Não, que a gente está vendo a absorção, né? Se você fosse ver o índice de fração, daí eu iria para ver o também, que teria uma coisa diferente. Ele está coletando toda a luz, menos sol, por exemplo. Isso aí. Beleza. Mais perguntas? Olha aí o Rafael. Valeu, gente. Feliz aniversário, Rafael. Obrigado. Fazendo 23 anos aí.